Quer saber como sair do cansaço extremo para valorização profissional e ainda aumentar o seu valor de mercado? Oi, eu sou a TSB Kellen, trabalho em consultório odontológico há mais de 20 anos e hoje eu vou te mostrar os pilares que me fizeram subir de nível e como eu fiz para estudar enquanto ainda trabalhava para passar em 5 concursos públicos. Muita gente olha onde eu estou hoje, concursada, ganhando muito dinheiro e pensa que foi sorte, mas sabe qual é a verdade? Nunca nem imaginei ser TSB. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de consultório odontológico, não tinha nem curso. Eu corria de um lado para o outro, lavando instrumental sem parar, atendendo vários dentistas ao mesmo tempo, fazendo coisas além da minha função, trabalhando de segunda a sábado, de 7 da manhã até, não tinha hora para sair, até 7 da noite, até além disso, e sem ganhar hora extra. Mesmo na dificuldade, eu decidi que não seria apenas mais uma. Eu comecei a observar como os dentistas trabalhavam, o que eles precisavam, comecei a antecipar o que eles precisavam, entrega o material antes. Eu sabia que o paciente ia precisar disso, eu já ia lá e colocava o paciente no que ele precisava, E me tornei insubstituível. E é isso que você deveria fazer também. Você tem que observar o seu ambiente para saber o que você pode fazer para aumentar o seu valor. Uma das primeiras coisas que eu percebi foi após ler um texto falando sobre auxiliar de saúde bucal, que ela era o braço direito do dentista. Eu falei, então aqui tem uma mina de ouro, E eu fui me especializar, eu fiz o curso de auxiliar, porque eu não tinha ainda, naquela época nem era obrigatório, foi bem antes da lei das TSBs e ASBs. Então, eu fui fazer o curso, me especializei, eu me tornei realmente uma pessoa que era necessária dentro do consultório. Eu lembro do meu chefe falar assim que o consultório não abria se eu não estivesse lá. Então, você tem que perceber isso, você tem que procurar saber o que você pode fazer para se tornar insubstituível. Que ele não pode conseguir se imaginar sem você lá, porque auxiliar tem vários por aí. Mas você tem que ser diferente. Você tem que começar a pensar, o que eu posso fazer para ser diferente? E aí, quando eu comecei, me especializei, eu estudei. Eu lembro, gente, que eu chegava em casa super cansada. Mas eu sabia que o estudo era a minha única ponte para subir de nível. Eu lembro que em todas as minhas férias, eu pegava aquele dinheiro e eu investia em algum curso. Gente, eu fiz curso de vendas, telemarketing, telefonista, comunicação administrativa para poder saber como escrever, preencher um cheque. Tem gente que até hoje não sabe preencher o cheque, hoje também não é necessário, mas naquela época tinha cheque, tinha promissória, a gente tinha que fazer recibo pro paciente, e eu sabia como escrever formalmente, porque tem gente que não sabe como fazer. Então, eu procurei me desenvolver, eu fiz curso até de oratória, gente, para poder conversar direito. Eu fiz curso de automaquiagem, porque o meu chefe era louco com esse negócio de maquiagem. Ele comprou um kit de maquiagem, ele deixava lá no banheiro pra gente. E antes de começar o expediente, a gente ia lá se maquiar, fazer uma maquiagem bem bonita. Mesmo sendo auxiliar, que fica de máscara, fica de óculos, fica de gorro, os olhos são essenciais, A única coisa que a gente tem que prestar muita atenção quando é auxiliar são nos olhos. Então, meu olho era a única coisa que ficava visível, mas ele tava ali bem bonito, bem arrumadinho. Então, você tem que pensar o que você pode fazer para melhorar a sua postura como profissional. E quando eu me tornei substituível, aí eu comecei a lançar minhas cartas. Eu cheguei no meu chefe e falei, estão precisando de uma outra pessoa ali, eu vou pra lá, pra aquela outra vaga. E aí ele me oferecia mais dinheiro pra eu não sair, porque ele não queria me perder. Ele sabia que ia ser realmente uma perda pro consultório dele, pro negócio dele. Os clientes me adoravam, todos os outros funcionários me adoravam. E eu fui subindo de nível. Então eu virei gerente da clínica. Primeiro eu comecei como auxiliar, mas eu também já fui recepcionista. Eu já fui até panfleteira de clínica, que eu tinha que ficar lá panfletando enquanto não tinha paciente, para chamar paciente para dentro da clínica. Eu fiz resgate de paciente, que eu ficava ligando para o paciente que só ia fazer a avaliação, eu ligava para ele para saber por que ele não deu continuidade, por que ele escolheu não fazer o tratamento naquele momento. E eu consegui trazer muitos pacientes para o dentista. E ele estava percebendo essas coisas. Aí, então eu comecei a ganhar comissão em cima do lucro da clínica. Então chegou uma fase da minha vida que eu estava ganhando acima até dos dentistas que trabalhavam para ele. Só que chegou uma época que eu estava exausta, que eu trabalhava muito. Gente, eu chegava às 7 da manhã, eu era a primeira pessoa a chegar e eu era a última pessoa a sair. Eu tinha que fechar a caixa, eu tinha que resolver conflito de funcionários, eu contratava funcionários novos, eu demitia os funcionários que não estavam dando certo, tive que fazer muita coisa que não era nem da minha competência. Mas isso aumentou o meu valor.
Mas eu continuava sabendo que não era ali que eu queria ficar para sempre. Eu resolvi fazer uma faculdade de administração. O meu chefe, na época, não queria que eu fizesse, ele não me apoiou. Mas eu sabia que aquele seria um diferencial para mim. Então eu insisti e eu fui além, eu consegui sair, eu mesmo chegando muito atrasada algumas vezes na aula, porque eu estava trabalhando e agora eu estava estudando também, mas eu não desisti. Então eu consegui fazer minha faculdade e quando eu terminei a faculdade, eu sabia que meu próximo passo seria fazer concurso. E nisso, gente, eu já tinha mudado de cenário, eu já tinha mudado de clínica, eu já tinha subido de nível, mas sempre ganhando mais. Eu nunca ganhei menos, no próximo emprego eu nunca ganhei menos do que no anterior. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que eu sempre escolhi meus trabalhos. Depois desse primeiro trabalho, que foi assim, não foi eu que escolhi, ele estava lá e eu cheguei, mas os próximos trabalhos depois desse primeiro, foi eu que escolhi. Então eu mirava na clínica, eu falava, eu quero trabalhar nesse lugar. E sempre deu certo, gente. Eu fazia o currículo voltado para aquela clínica, eu estudava a história daquela clínica e eu ia lá me oferecer. E aí chegou uma fase, gente, que eu já estava tão escolhendo meus empregos que eu falei assim, eu não quero mais trabalhar no sábado, eu não aceito trabalhar no sábado. Então eu escolhi uma clínica que trabalhava no sábado até meio-dia e eu fui lá me oferecer. Eles não estavam precisando de auxiliar. Eu fui lá, eu me ofereci. Eu falei assim, olha, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar de segunda a sexta e eu quero ganhar tanto. Eu falei o valor que eu queria ganhar, que era bem acima do valor que eles pagavam, né? Porque eles só pagavam o piso da categoria. E eu falei, eu não trabalho pelo piso, eu nunca trabalhei pelo piso, não vai ser agora que eu vou trabalhar. Eu quero ganhar uma porcentagem acima do lucro da clínica. E assim eles fizeram. Eu trabalhei de segunda a sexta. Eu ganhava muito mais do que todo mundo ganhava. E nisso, estudando para concurso. Eu continuei estudando para concurso. E um dia, eu fiquei sabendo que ia ter o concurso de TSB. Eu não era TSB, eu era auxiliar, eu era ASB. Aí eu comecei a me preparar para o concurso. Antes do concurso sair, eu estudei por 1 ano. E enquanto eu estava me preparando, foram surgindo outros concursos no caminho. Eu fui fazendo esses outros concursos. E passei em alguns, eu passei na Caixa Econômica para bancária, eu passei no concurso do Correio para ser carteira, mas eu não assumi nenhum deles. E quando saiu o meu concurso, eu me inscrevi em 3 vagas, para TSB, para técnico administrativo e para técnico em patologia clínica. E eu passei nas 3, só que eu não tinha o curso de TSB. Mas depois que eu passei, eu sabia que eles iam precisar de mais ou menos, o órgão ia precisar de umas 350 pessoas. Eles iam precisar disso. Mas, no edital, eles colocaram 154 vagas. E eu passei era o número 104. Então, eu sabia que eu ia ser chamada. Um dia eu ia ser chamada. E depois que eu passei, que eu fui fazer o curso de TSB. Então, eu trabalhava durante o dia. À noite, eu ia fazer o curso de TSB. Mas agora eu já estava tão relaxada. Por quê? Porque eu sabia que eu já tinha passado. Era só uma questão, agora eu só preciso do meu diploma para assumir, para tomar posse, né, quando eu for chamada. E aí eles começaram a chamar a gente, Eu falei, Meu Deus, eles não podem me chamar agora porque eu ainda não tenho o diploma. Aí foi dando um desespero, mas eu conversei lá com a diretora da empresa que eu fazia o curso. Eu consegui matar muitas matérias, porque eu já tinha um curso de auxiliar e só fiz as matérias que faltavam. Então, consegui concluir o curso. Eu concluí o curso no mês de outubro de 1 ano, de 2016. Quando foi abril de 2017, saiu o edital com a convocação. Eu tinha que me apresentar lá em maio. Então, eu tive 1 mês para providenciar toda a documentação. E no dia 6 de junho, eu tomei posse do meu concurso. Então, foi difícil, mas não é impossível, gente. E se você fizer assim também, começar a pensar na sua carreira, você não pensa em um cargo, você não tem que pensar assim, eu tenho esse emprego aqui, o que eu posso fazer com ele? Não, você tem que pensar, como eu posso ir além, como eu posso chegar mais longe através desse cargo. E foi isso que eu fiz, porque eu nunca tinha sonhado em ser TSB na minha vida. Quando eu era criança, eu nem sabia que isso existia. Eu só imaginava que tinha dentista e médico, eu não pensava assim que existia o auxiliado, o dentista, que tinha um técnico em saúde bucal. E hoje isso se tornou a minha realidade, eu adoro fazer isso. É uma coisa que eu me dou muito bem fazendo, que eu domino realmente essa prática. E eu sei que eu me destaco muito, que eu me considero até uma das melhores técnicas aqui de Brasília, de onde eu moro, de onde eu trabalho. Por quê? Porque eu sou diferente, eu faço diferente. Eu não fico fazendo corpo mole. Mas eu também não fico deixando o patrão subir na minha cabeça. Eu faço o que tem que ser feito.
o que for melhor para mim e para os que estão ao redor. E é isso que você tem que fazer também. E pensando na minha carreira, eu continuo me destacando. Porque tem muita gente que passa em concurso público e encosta, porque acha que agora eu sou concursado, vou ficar aqui, só voando, não preciso fazer nada. Mas, gente, no concurso público você consegue ganhar mais dinheiro, você consegue se destacar, você tem várias gratificações que você consegue, mas você tem que fazer o quê? Continuar estudando. Fiz pós-graduação depois de ter passado no concurso, porque para eu ganhar mais dinheiro com isso. Eu faço TPD, que é um trabalho por fora, para ganhar mais. Eu consigo ganhar mais de um salário mínimo fazendo TPD, trabalhando uma vez por semana na minha área, no meu cargo, só que em locais diferentes onde estão precisando, porque nem sempre tem servidor o suficiente em todos os lugares, então eles precisam contratar servidores à parte. Então o que eu quero falar para você hoje é que o mercado de odontologia é um mercado gigante, que é carente de profissionais. Gente, tenho certeza, se eu for trabalhar em qualquer lugar do Brasil, eu arrumo emprego. E você também, se você é um auxiliar, se você é um TCB e você está desempregado, gente, tem alguma coisa errada aí. É praticamente impossível. Onde tem o dentista, tem que ter um auxiliar. Onde tem o dentista, precisa ter um técnico de saúde bucal. Então, por que você não está ganhando bem? Por que você não está se destacando na sua área? Você tem que começar a pensar assim, eu vou subir de nível, Porque é um mercado carente de profissionais, mas você tem que ser o quê? Bom no que você faz, você tem que pensar igual o dono da clínica, você tem que pensar em ganhar mais dinheiro, porque o dono ele quer ganhar mais dinheiro. E se ele ganhar mais dinheiro, você fica pensando assim, eu vou ganhar mais trabalho? Não, você tem que pensar, eu vou ganhar mais dinheiro também. Então você tem que saber calcular aí o que é o melhor para você. Mas para isso você tem que se valorizar e você tem que se destacar. Mostre o seu valor, gente. Se torne insubstituível. Você não pode ser aquela que o profissional, que o seu chefe fala assim, essa daí eu mando embora que amanhã eu arrumo 2 querendo essa vaga, não. Ele não vai arrumar outra igual a você, ele pode contratar 2 que não dão uma de você, entendeu? Você tem que começar a pensar assim. Então, se você hoje trabalha em uma clínica popular, se você está trabalhando de segunda a sábado, se desgastando, fazendo além da sua função, trabalhando como recepcionista, como auxiliar, limpando o chão, limpando o banheiro, comendo dentro da copa, não, comendo dentro da copa não. Comendo a sua marmita dentro do CME, gente, ou então embaixo da recepção, deitadinha ali no chão para tentar tirar 20 minutos de sono, não faz isso. Tenta se destacar no seu momento de horário de almoço, estuda no seu horário de almoço, vai fazer alguma coisa que você consiga se destacar. Então hoje é sobre isso. Se você tem uma história assim parecida com a minha, ou se você quer chegar onde eu cheguei, comenta aqui embaixo que eu quero conhecer sua história, tá bom? Um beijo e até a próxima.